E aí galera, começando mais um vídeo no canal que tá falando da Wesley. E nesse vídeo eu vou aprender a desenhar o Goku, tá? Que é o personagem mais famoso, que eu tenho certeza que você já tentou fazer ele alguma vez na sua vida. E nesse vídeo aqui eu vou te ensinar passo a passo como fazer esse personagem, tá? Eu vou estar fazendo desenho do Goku aqui, mas essas dicas que eu vou servir para qualquer desenho dele, tá? Sempre fazendo o desenho de rosto, sempre fazendo aquele círculo e aquela linha no meio. Isso é para dividir o rosto e o círculo para mostrar o tamanho dele. Então esse é o esboço padrão de um rosto, tá? Essa tu vê que eu fiz a linha no meio e agora eu tô puxando os rostos laterais. Se o personagem está totalmente de frente, a tendência é que o rosto dele esteja o mesmo tamanho dos dois lados. Por isso que a linha do meio é super importante, para tu poder se guiar, para tu poder medir. Se tu fazer um lado maior que o outro, vai ficar um pouco estranho. Na maioria dos desenhos, alguns desenhos é assim mesmo, tá? Mas depende um pouco de cada um. Então sempre é interessante que você vai fazer um personagem de frente, faça esse círculo, faça essa linha no meio, dividindo o rosto, tá? Outra dica, se você tem muita dificuldade de desenhar alguma parte, faça desenhos assim como eu estou fazendo da folha inteira, porque isso faz que se torne um pouco mais fácil de você fazer. Por quê? Os erros são mais perceptíveis nesse desenho, porque como cada parte é muito grande, é mais fácil de ouvir o que está estranho, o que está torto, o que está desproporcional. Se tu for fazer desenhos muito pequenos, com detalhes muito pequenos, é muito complicado de tu ver o teu erro. Então, fazer desenhos maiores acaba ajudando bastante, tá? Outra coisa, qual é o traço daquele anime que tu tá fazendo? O Goku, ele tem um traço muito específico que é o do anime do Dragon Ball, que é qual? Eu tenho um vídeo no canal explicando somente sobre o traço de Dragon Ball, mas para fazer um breve resumo. Os personagens de Dragon Ball têm um rosto bem quadrado. Em si, eles têm um traço muito quadrado. Então, quem não se lembra da icônica orelha, do icônico olho com aquela sobrancelha quadradinha? Isso é muito Dragon Ball, isso é muito característico do anime. Tudo nele é mais quadrado. Isso é muito importante tu saber. Por quê? Quando você for fazer o desenho, o traço do anime importa muito, porque é onde mais ou menos você tem que se basear. Se tu sabe que o rosto dele é mais quadrado, logo tu vai ter que fazer um rosto mais largo, tu vai ter que fazer as partes mais quadradas. Então acaba que você sabendo disso já vai facilitar um pouco, tá? Muitas vezes o que vai ficar muito estranho no teu Goku é tu fazer um rosto muito estreito, fazer um rosto muito fino. Como eu acabei de falar, o rosto dele, todo o traço dele é mais enquadrado. Então, se tu fazer um rosto muito fino, vai ficar estranho. Tu tem que dar um rosto mais robusto, um rosto mais largo pro personagem, tá? Então, isso é uma dica muito importante, tá? O traço do anime, o Dragon Ball, eu falei mais ou menos por cima, assim, mais ou menos. Tem algumas características a mais, que aí eu te aconselho a ver o vídeo de como desenhar os personagens de Dragon Ball. Vou deixar no final do card desse vídeo, tá? Um vídeo que eu explico passo a passo cada característica do anime de Dragon Ball, tá? Cada característica do traço desse anime. Então, no final desse vídeo, assiste esse vídeo do Dragon Ball que vai complementar bastante coisa, tá? Vai te auxiliar em bastante coisa. Mas, continuando mais especificamente sobre o desenho do Goku aqui, tu vê que eu fiz as linhas guia, que são duas linhas para definir mais ou menos a altura dos olhos, tá? Mais para frente eu vou arrumar um pouquinho isso, que é uma dica que eu sempre passo também. Eu nunca termino de desenhar, já vou na line art, já finalizo o desenho. Eu sempre espero um pouquinho depois que eu terminar de desenhar. Por que isso? Quando você está desenhando, seu olho se acostuma naquela parte, então ele vai ter mais dificuldade de perceber o que está errado. Porque como o teu olho se acostumou, teu olho não tem perde um pouco da capacidade de ver o que está errado, ver o que não está bem, o que não está encaixando, sabe? Então acaba que não é muito legal você terminar o desenho e você já prosseguir, você já fazer a line art, já ir para pintura. Termina de desenhar,
arruma o seu... faz outra coisa, espera uns 20, 30 minutinhos, tranquilo, fazendo outra coisa que não tem nada a ver com isso, e depois você vem arrumando os seus erros. Tu vai ver que tu vai perceber um monte de erro besta, um monte de errinho bobo que tu não tava percebendo antes. Isso é um motivo de que você desacostumou seu olho, você tirou aquela visão que você estava muito fixado nos seus desenhos, e aí quando você volta você consegue ter mais facilidade para perceber isso. Então isso é uma dica muito interessante que eu uso em todos os meus desenhos e eu usei nesse desenho aqui também. Muitos desenhistas têm muita dificuldade na hora da coloração. Quando chega nessa parte, eles não sabem o que fazer e acabam muito estragando seus desenhos e acabam desistindo de continuar eles. Por isso, eu gravei um método Anime com Cor, que tem dezenas de aulas ensinando passo a passo como sair de um desenhista que não sabe nada sobre pintura a ser um nível de um profissional. Entra no link abaixo aí do grupo do Telegram para ficar sabendo tudo sobre e para aproveitar a promoção de 50% de desconto da Black Friday de novembro. Mais uma dica que eu posso passar é, se você tem muita dificuldade em fazer alguma parte em específico do desenho, sempre é bom que você comece por ela, porque você está mais fresco, você está mais refrescado. E é até interessante até que você, numa folha separada, faça alguma daquelas partes de outros desenhos. Um exemplo, tem muita dificuldade para fazer o olho, pega uma folha separada e tenta fazer alguns tipos de olho, assim, alguns... Não precisa ser muitos, não precisa ser muito complexos, bem completos. Só faz um esbocinho ali de olho, alguma coisinha bem simples, uns 4, 5. E depois tu vem pro Goku aqui e faz o olho dele, tá? Isso te ajuda a já pegar um pouco mais ou menos o que tu precisa fazer. E que seja a primeira parte do desenho, que tu já tá com a cabeça descansada. Tendência que tu faça com mais facilidade, tá? Mas sobre o Goku em específico, do que é o tema do vídeo, o importante é você saber fazer ele. Você tem que deixar o rosto mais largo, porque ele é um personagem com um rosto muito quadrado. Fazer a linha dos olhos também, personagem mais quadrado. Tu vê que, por exemplo, nesse momento agora, tu vê que um olho tá maior que o outro, tá? Isso é padrão, tá? Bem comum disso acontecer, um erro bem comum. Inclusive nos meus desenhos, tu vai ver que tem alguns desenhos que eu cometo isso. Ultimamente tá bem mais raro do que antes. Mas principalmente nos bolsos isso é bem comum de acontecer, tá? Então eu vou consertar isso mais pra frente, tanto que eu vou consertar exatamente na hora que eu terminei de desenhar, e depois eu vim e acabei vendo esse erro, tá? Sim, parece um erro muito tipo óbvio, como é que eu não via um olho maior que o outro. Mas, cara, acontece isso bastante, tá? Pega, faz isso que eu falei da dica de finalizar o desenho e depois tu vir fazer ele, que eu te garanto, tu vai ver na hora assim, tu vai falar, meu Deus, como é que eu não tinha visto esse erro, tá? Então, eu já tô arrumando um pouco o olho agora, mas mais pra frente eu vou arrumar de novo, tá? Então, isso é um exemplo prático do que eu tava falando. Mas o importante dele é tu fazer os olhos quadrados, assim, o rosto mais largo. O nariz também é meio característico, esse nariz meio sombrio. Eu não pintei o desenho, tá? Mas a pintura é meio de... depende de cada desenho, tá? Mas o principal dele é esse rosto largo e também ele é um personagem bem musculoso, tá? Então eu vou fazer um pouco da parte do corpo ali, do pescoço. Tu vai ver que é uma parte meio larga, uma parte bem imponente, meio robusta. Isso é muito importante tu saber fazer também, tá? Mas o principal dele é os dois olhos, que são extremamente característicos. Então se tu fazer um olho mais arredondado, de um traço meio diferente, vai ficar muito nítido que aquele que tá errado, vamos botar assim. Porque o Goku tem um olho muito característico dele. Então não tem como tu fugir ou tu errar, vamos botar assim. O traço de olho dele é muito, muito único. Então é importante saber fazer certinho esse traço. E também o formato do rosto, que é um rosto mais quadrado, mais largo. Tu vê que eu falei bastante sobre o formato do rosto ser mais largo mesmo. Mas é pra tu entender que esse é o ponto principal do desenho. Não tem o que fazer. Essa é a característica principal do Goku. Tem um cabelo bananeira dele, aquelas mechas gigantes, mas não tem muito o que falar. Cada desenho meio que varia. Por exemplo, esse desenho do Goku, ele não tá com umas mechas um pouco menores e não sem tanto volume, que não é muito destaque desse desenho o cabelo. Então acabou que saiu alguma coisa mais discreta.
Mas não depende de desenho para desenho, tá? Depende de literalmente desenho para desenho, não tem muito o que fazer. Mas o principal é o formato que eu falei já. E essa agora eu vou fazer a parte do peitoral dele. Tu vê que é uma parte meio grande. Tu vê que o pescoço dele também é assim, algo bem largo, algo bem assim musculoso. Tu vê que ele tem muito músculo e isso é o contexto do desenho. O Goku é um personagem que treina muito, ele tem sempre essa fixação por ser mais forte. Então, obviamente, ele vai ter um corpo mais musculoso, mais definido, realmente mais atlético, porque ele treina muito. Então, isso já entra, como eu sempre falo, todo vídeo, vou continuar falando sempre entendo o contexto do desenho. O contexto do desenho é extremamente importante para você facilitar ele, tá? Então, saber por que aquelas características daquele personagem, porque muitas vezes ele tem o que acontece na história define muito do que como vai ser o personagem, tá? Isso é uma coisa já inerente do autor. O autor vai fazer isso e tá certo, tá? Só que se você puder estudar o contexto, ver um anime, vai acabar te facilitando bastante, tá? Mas sempre entenda o contexto do personagem, o contexto do desenho, antes de você for fazer aquela arte em específico. Não foi assim que ficou o desenho, espero que tenha gostado. Não foi um desenho incrível, super trabalhado, perfeito. Eu acho que ficou bem ok, vamos botar assim. Mas eu acho que já consegui explicar como que é essa característica do Goku e como que você pode fazer mais facilmente e passar algumas dicas de como você pode melhorar esses desenhos ao todo, tá? Então acho que já ficou bem legal o vídeo. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha para um amigo. Quer mais algumas dicas para tu realmente garantir que tu vai conseguir fazer não só o Goku, mas como qualquer personagem de Dragon Ball? Assiste vídeo eu ensinando como é o traço desse anime, tá? Assiste vídeo que vai ajudar bastante também. Então, espero que tenham gostado. Até a próxima, até o próximo vídeo. Tchau!